papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rossini vem cá. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, uma ótima tarde para você. Tá no Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E o Bom de Papo de hoje, você sabe que todo dia tem o Tony dos Couros aqui no Bom Humor, também tem o Tony dos Couros no Papo de Rua. E hoje a gente vai receber a policial rodoviária federal Daniele Fiorotti para falarmos como vai ficar a fiscalização nas nossas estradas, já que o governo cortou 44% da verba da PRF. Você vai saber daqui a pouquinho tudo isso e muito mais, que a gente vai conversar sobre outras coisas também com a policial Daniele Fiorotti, que já esteve aqui com a gente, é super simpática, super bacana e esclarecedora a fala dela. Daqui a pouquinho, logo depois, é bom pensar nisso. Toda palavra pode ter outro sentido. Esse é o poema de hoje. As palavras podem ter o lado da malícia. É bom prestar atenção na estrutura. Para entender o outro sentido, vamos fazer uma perícia. Vou começar com a palavra abreviatura, que pode ser o ato de se abrir um carro de polícia. Agora vamos ver no que vai dar essa mistura. Um automóvel de carga é caminhão, mas também pode ser uma estrada muito grande para caminhar. Se alguém te disser que tem razão, é também um lago pouco profundo onde se pode nadar. O talento leva ao sucesso na profissão, mas também pode ser alguma coisa devagar. Esfera pode ser um animal feroz amansado. Novamente, alguém que renova a sua maneira de pensar. Cale-se quando dão ordem para ficar calado. Detergente pode ser o ato de prender um criminoso em qualquer lugar. Aquilo que não está do lado de lá é deste lado. E homossexual pode ser um sabão em pó utilizado para as partes íntimas lavar. É bom pensar nisso. Legal, agora vamos conversar com a nossa boa de papo de hoje, a Policial Rodoviária Federal Daniele Fiorotti. E aí, Dani, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda. Boa tarde, por favor. Dani, a gente... Posso chamar de Dani, né? Eu tô até íntimo, é a segunda vez que você vem aqui. A Dani, você é da parte de mídia lá da PRF, da assessoria de comunicação. Da assessoria de comunicação. Você é assessora de comunicação da PRF. Sim. Mas você fez jornalismo, não, né? Não, sou formada em Direito. Você é formada em Direito, mas aí chegou lá na PRF, o pessoal disse, essa menina tem jeito para esse negócio aqui. A gente se identifica um pouco com algumas áreas, né? E a Polícia Rodoviária Federal é bom porque permite que você vá para a área que você gosta, né? Tanto atividade fim, quanto outros setores administrativos, né? O RH, a corregedoria. E eu fui parar na comunicação. Mas bem bacana. Daniele, como a Polícia Federal, né, a PRF também teve, como alguns outros órgãos do governo, teve um valor, né, um percentual de verba a menos, né, esse ano agora a partir do segundo semestre. Sim. E a PRF foi 44%. A preocupação da população é muito grande em relação a isso, porque o trabalho de vocês da PRF, também da Polícia Federal, mas da PRF, lidar justamente com o nosso dia a dia, né, com as nossas viagens, com que as pessoas que utilizam a BR, quando acontece um acidente ou a fiscalização, tudo isso envolve o trabalho de vocês. E aí a gente ouviu muito falar que vai ter que reduzir algumas funções, né? Vão fechar alguns postos e tal. E aí essa é a nossa preocupação aqui do Bom de Papo, de te chamar para esclarecer isso para a população. Quais são os serviços que vão ser afetados com isso, com 44% a menos da verba que a PRF recebe? Então, assim, cada estado montou uma comissão para identificar quais os pontos que vão trazer menos prejuízo para a população. E com essa análise, né, desses pontos que vai ser montada uma estratégia de como vai ser aplicado esse recurso. Aqui no estado foi montada essa comissão, ainda não chegou a análise completa
do que vai ser feito, mas a princípio não haverá nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de corte com relação à atividade fim, que é o policiamento. Ou seja, nós temos 7 postos aqui no estado e todos eles vão continuar em pleno funcionamento. Vai ser analisado a questão do posto de Batiba, mas por enquanto ele também vai continuar funcionando perfeitamente. O que nós vamos mexer, que vai ter para trazer menos impacto à população, é com relação aos serviços administrativos. Então, está sendo analisada a questão da redução do horário de atendimento ao público e serviços terceirizados como questões de limpeza, de manutenção da estrutura da Polícia Rodoviária Federal na sede e nos postos vão ser cortados ou reduzidos. Então, assim, a princípio, o que vai atingir a população seria só na questão do atendimento administrativo, mas ainda é uma coisa que está sendo analisada. Então, por enquanto, a população capixaba pode ficar tranquila que o serviço da Polícia Rodoviária Federal vai continuar sendo prestado da mesma forma. Mas economias já estão sendo providenciadas, né? Como, por exemplo, de combustível. Você veio aqui a trabalho, você está trabalhando, você veio aqui dar uma entrevista, é a sua função como assessora de imprensa da PRF, mas você veio no seu carro, você não veio, da outra vez que você veio aqui, você veio na viatura, né? Hoje você veio no seu carro. Sim, no caso, o serviço administrativo também vai ter alguns tipos de redução, essa é uma. Então, a disponibilidade de viaturas para que a gente possa atender prestadores de serviço ou pessoas externas, não vai ter mais, só em casos de exceção. Então, as pessoas vão ter que ir à sede, no caso da assessoria de comunicação, para poder a gente conceder uma entrevista. Então, são serviços que não atendem, não prejudicam diretamente a população, mas que a gente tenta resolver de alguma forma. Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma risada com o Tonho dos Couros no bom humor e logo em seguida a gente volta para continuar o papo aqui com a policial Daniele Fiorotti. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, Tonho. Eita, menino, a Cunha, rapaz, Franciette estava no forró, aí viu uma mulher muito bonita assim, ele chegou pra ela e disse, poxa, como você é bonita. Ela disse, pena que eu não posso dizer o mesmo. Ele disse, então faça como eu, minta. Por respeito da policial Daniele Fiorotti, o Tonho não contou piada de policial rodoviário federal. Acho bom, né? Daniele, eu vou servir um café cafuso. O café vai ser cortado lá na PRF? A gente também já tá trazendo de casa. Tá levando café de casa? Tá levando café de casa. Caramba, obrigada. Não é brincadeira não, hein? Mas café cafuso é sempre bom a gente ter, né, no nosso trabalho, na nossa casa. Sim. E para não faltar, é como você falou, cada policial rodoviário vai levar o seu café cafuso lá para o seu posto de trabalho, né? Isso. E é o importante para se manter acordado, né? Porque o policial precisa estar o tempo todo antenado, acordado, principalmente o que está na BR ali, nos postos, né? Então vai tomando o seu café cafuso aí, eu e a policial Daniele Fiorotti vamos tomando o nosso aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Para ficar melhor, você tem que pôr cafuso nisso. Preste bem atenção a isso, daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje é Bom de Papo, a policial rodoviário federal, Daniele Fiorotti. Daniele, a gente falando da economia, ainda falando da questão da economia, 44% cortado de verba para a Polícia Rodoviária Federal. Infelizmente, a gente teve aqui no estado há pouco tempo, você tinha acabado de voltar de férias, né? Foi no dia 22 ou você tinha entrado de férias? Eu tinha entrado de férias. Tinha entrado de férias. Estava indo viajar de avião? Sim. No dia que aconteceu o acidente? Sim. No dia que aconteceu aquele acidente terrível, né? Que morreram várias pessoas num ônibus que colidiu com um caminhão, né? Que infelizmente foi provado que o motorista do caminhão tinha feito uso de drogas, essa coisa toda, e o caminhão estava todo irregular, então... Mas assim, o que eu quero dizer, o trabalho da PRF foi exemplar, né? Foi um trabalho assim de socorro imediato, né? Várias viaturas foram lá, todo mundo, né? O que pôde ser feito foi feito. E aí eu lhe pergunto, numa situação dessa que a gente não quer que aconteça, mas pode acontecer, uma situação parecida com o que aconteceu, jamais a gente quer que aconteça novamente, porque aquele foi o maior que aconteceu aqui no estado, né? Mas numa situação dessa, com a verba curta, como a PRF se comportaria? Daria a mesma assistência que deu nesse acidente?
Com certeza. Está tendo essa comissão exatamente para isso, porque a gente precisa priorizar determinados acidentes, como determinados serviços, como a questão dos acidentes, né? Então não tem como você deixar de prestar serviços com relação a combate à criminalidade, fiscalizações, nem que sejam menos, né, e que seja na frente dos postos, e atendimentos de acidentes não tem como você evitar. Então essa comissão foi feita para fazer esse tipo de análise. Lógico que se a situação não melhorar, se não houver uma nova previsão de recursos, nós vamos ter que cortar com relação às nossas rondas e alguns serviços nos postos. Mas serviços primordiais como acidentes não tem como deixar de atender. Um trabalho importante que vocês fazem também, que a Polícia Rodoviária Federal faz, é o trabalho de prevenção ao tráfico de droga, né? De combate ao tráfico de droga, na realidade, de drogas na realidade. E esse trabalho também vai continuar com o mesmo afinco, porque vocês apreendem milhares de quilos de drogas, de várias drogas no Brasil inteiro, né? Principalmente nas fronteiras, né, onde vocês apreendem muito. Esse trabalho vai continuar, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro? Cada estado vai ter uma previsão orçamentária diferente, então cada um vai analisar a melhor forma como vai empregar isso. Como a gente está com essa contenção, infelizmente a questão de rondas fica complicado, de utilização de viaturas, porque não tem como abastecer e fazer a manutenção dessas viaturas. Então, provavelmente, alguns estados já confirmaram que vai ter essa alteração, e aqui no estado, se continuar dessa forma, provavelmente a gente vai ter que dar uma diminuída na questão das rondas e dos serviços nesse sentido também. Você tinha me falado, acho que no intervalo, você tinha me falado que já foi cortado serviços terceirizados, como serviço de limpeza, né, no administrativo, essa coisa toda. E aí, como é que vai fazer? Quem faz a limpeza, então, já que não tem serviço de limpeza lá no administrativo, com essa falta de recurso? Cada um vai ter que limpar a sua salinha agora. Cada um vai ter que limpar a sua sala. Exatamente. É uma coisa muito, muito doida, né, que a gente está vendo acontecer no Brasil, né, e a gente... eu vou falar daqui a pouquinho também com você sobre a carteira de habilitação, né, porque agora eu vou falar de carro, né, e claro, falar de carro com a Policial Rodoviária Federal é importantíssimo, né, porque você entende tudo de prevenção disso, e quando eu falo de carro, eu falo da Vitória Wagner, e eu queria lhe fazer uma pergunta, policial Daniele Fiorotti. Quando você tem uma escolha muito importante para fazer, quem você consulta? A minha mãe. A sua mãe, ela é a sua fiel confidente, que você pergunta tudo e ela dá sempre o caminho correto, né? Isso é muito bacana. É sempre bom a gente contar com alguém de confiança para as escolhas importantes. Meu amigo, olha, eu vou te falar uma coisa, por isso que eu, na hora de escolher o carro, eu escolho a Vitória Wagner. A escolha certa é a Vitória Wagner. Eu conheço a história do Grupo Líder, os carros da Volkswagen, a equipe de vendas e posso te falar, lá eu confio. Afinal, ninguém está no mercado como referência há mais de 50 anos à toa, não é verdade? E pensando em trocar o seu carro, você não pode pensar em outra coisa. Vai na Vitória Wagner, vai no meu conselho aqui, ó. A Vitória Wagner mais próxima, você só chega lá e conhecer os vendedores que você vai adorar e é só definir. Eu vou em Vitória, Serra ou Guarapari. Vitória Wagner, a melhor marca, os melhores negócios. Vamos, Tonho dos Couros no Papo de Rua. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar o papo e a gente vai falar sobre carteira de habilitação com a Policial Rodoviária Federal, Daniele Fiorotti. Vamos lá, Tonho, Papo de Rua. Papo de Rua. A Cunha, menino! Eita, rapaz, a situação tá difícil. E quando o salário diminui, nós não tem que reduzir as coisas dentro de casa? Tá acontecendo isso em todo canto, inclusive na Polícia Rodoviária Federal. Reduzir a verba. Eles vão ter que reduzir o quê? É o que estão conversando no estúdio com o meu compadre Rossini. Só que aqui na rua nós vamos saber se as pessoas estão reduzindo o quê em casa com os salários que diminuíram. Vamos saber delas. Vamos, bora. Me diga uma coisa. Nessa crise toda, você tá ganhando a mesma coisa que você ganhava antes? Tô ganhando, mas não dá pra comprar a mesma quantidade que comprava antes. Mas por quê? Ué, porque as coisas aumentaram. Então aí você fez o quê na sua casa? Você diminuiu o quê? A gente corta gastos, a gente evita gastar com algumas coisas desnecessárias e tenta economizar um pouquinho mais. Isso, fazendo assim, você podia ensinar o pessoal do governo a fazer também? Sim. Porque eles não fazem não, eles aumentam o imposto, né? Só aumenta. Só sabe roubar, só. Por que é que nós faz na casa da gente e eles não fazem lá na casa deles? Porque
porque eles são todos ladrão. Cara, tu tá trabalhando, tá desempregado, como é que tá? Tô de férias. Trabalho, mas tô de férias. Tá de férias. Agora me diga uma coisa. O governo tá reduzindo os custos das coisas. A inflação tá grande. Com o que tu ganha hoje, tu compra a mesma coisa que tu ganhava há 2 anos atrás? Rapaz, é meio difícil, hein? É? Bem difícil. E como é que tu tá fazendo na tua casa? Rapaz, a mulher tá parada, eu tô trabalhando, mas a gente vai reduzindo o gasto também. E por que o governo não reduz o dele? Ele só aumenta o imposto. É mais fácil tirar de quem é mais fraco, né? Ah, é? Quem é mais fraco, a gente é mais fraco, aí. Mas tu não é não, que já suba de novo aí. Suba de novo. Olha, o homem desse é fraco, olha o tamanho dele. Quer dizer, tu só cresceu no tamanho, mas o salário... Também. O salário cresceu também? Curto. Ah, o salário é curto. Mas o seu tamanho é grande. Um pouco maior. O salário podia ser proporcional ao tamanho. Poderia ser um pouco. Pelo menos um pouquinho. O senhor tá ganhando a mesma coisa que o senhor ganhava antes dessa crise doida? Mesma coisa. E tá comprando as mesmas coisas em casa? Com fé em Deus, devagar. É? Consegue comprar ou teve que diminuir? Diminuir, tem que diminuir, senão o bicho pega. Ah, é? Mas o senhor diminuiu o quê? Diminuiu o quê? O que é que o senhor deixou de comprar? A severguiça. Ah, o quê? Severguiça. A severguiça. A severguiça? Severguiça que mais cabe com o homem. Quer dizer que o senhor pegava o dinheiro pra gastar com severguiça? Severguiça. Aí agora o senhor não gasta mais com severguiça? Agora não, agora tô gastando só fazendo bem no olhando quem. Chegou alguém, pediu quer dizer ajuda. que a crise serviu pro senhor economizar severguiça? Justamente. E agora tô ajudando quem precisa. O que Deus tá me dando um aviso, então tô pegando a mixaria e ajudando quem precisa. Toma, chegou pedindo, tá passando. Mas a severguiça que o senhor fazia, o povo, a menina que o senhor gastava com severguiça não precisava também, não? Não, elas estão precisando, mas também o negócio caiu. O negócio caiu. Ah, tá, porque o negócio não funciona mais. Ah, entendi isso aí. Vocês entenderam, né, pessoal? Entendeu? É. Ele economizou o dinheiro porque gastava e não funcionava mais, né? Ajudar aqueles que me ajudou na época, que eu era doidão. Agora eu tô ajudando só com dinheiro. Ei, gente, agora eu já me teletransportei e queria mudar de assunto rapidinho. Tá complicado pra pagar as contas, né? É muitos boletos que chegam, despesa que não acaba mais. Mas calma aí, porque tem um jeito. A da Casa Financeira vai resolver. É isso mesmo, deu uma passadinha agora mesmo na da Casa Financeira de Cachoeiro Centro e conversa com a gerente Simone. Faça o seu empréstimo pessoal da casa. Você ainda pode aproveitar para pagar suas contas nos caixas da casa com muito mais conforto e segurança. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na da Casa Financeira de Cachoeiro Centro, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta no Bom de Papo. E hoje é Bom de Papo, a Policial Rodoviária Federal, Daniele Fiorotti. Daniele, é o terceiro e último bloco e eu queria falar com você sobre a carteira de habilitação. A carteira de habilitação teve uma mudança há pouco tempo agora, o negócio do QR Code, né? Todo mundo tem que, quando for trocar, não é obrigatório trocar, Não. tem que trocar quando vencer, né? Teve uma mudança agora com relação à estrutura da carteira, né? A forma dela vir, mas não precisa mudar agora. Quando vencer, você renova a carteira e ela vai vir do novo formato. Mas você falou uma coisa que a carteira também vai servir como RG, como identidade, né? Mesmo ela estando vencida, né? Tem uma resolução do CONTRAN agora do dia 29 de junho, que agora permite que a carteira de motorista ela seja utilizada como documento de identificação do indivíduo. Teve agora uma resolução do CONTRAN que eles constataram que a carteira de habilitação agora ela pode ser utilizada como documento de identificação do indivíduo, porque as informações constadas nesse documento, referentes pessoais ao indivíduo, elas não mudam. Então, a carteira de habilitação ela tem que ser renovada só por questões dos testes que a gente tem que fazer, né? Psicológicos, testes de aptidão, essas coisas. Então, a carteira de habilitação agora ela vai ser considerada como um documento oficial de identificação do indivíduo e ela vai ser aceita por órgãos públicos e privados também. Legal. Agora, uma coisa que eu vou discutir com você aqui, que eu já discuti com o Detran, tive um problema com o Detran, entrei na justiça, que é a questão da foto da carteira de habilitação. E há pouco tempo teve um cidadão de Minas Gerais que postou também, teve o mesmo problema que eu tive,
e deu uma repercussão muito grande nas redes sociais, o dele. O meu deu uma repercussão muito grande nos jornais locais, né? No Jornal Tribuna, porque eu fui lá renovar minha carteira, que a foto era sorrindo, e quando eu cheguei, a pessoa falou que não podia tirar foto sorrindo. E aí eu entrei na justiça, né? E o Jornal Tribuna publicou uma página inteira, que eu queria que colocasse aqui, o pessoal da produção, e colocou essa matéria, e no outro dia a mulher procurou do Detran, eu disse, não, agora eu entrei na justiça, vamos esperar. E aí a justiça obrigou o Detran a tirar minha foto sorrindo. E, consequentemente, várias pessoas foram... Você falou que a sua foto é sorrindo, né? A minha é. Então, consequentemente, outras pessoas foram, né? E, se o Rossini conseguiu, eu também quero tirar foto sorrindo. E isso abriu as portas. Até porque o argumento desse cidadão que entrou nas redes sociais e falou, o argumento dele foi sensacional. Ele falou, caramba, se a pessoa falou que era difícil de identificar, que a Polícia Federal não ia identificar, porque se eu estivesse sorrindo. Se o Facebook identifica a gente de lado, né? De tudo que é jeito, qual é a tecnologia que a Polícia Federal está atrasada demais? Então, claro que você concorda, porque a mulher, principalmente, né? A mulher se arruma toda para tirar foto. Chega lá, tem que ficar séria, cara. Olha que coisa. Eu acho que o indivíduo ele tem que tirar foto da forma que ele se sentir mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade sorrindo. Então, a minha foto do documento de habilitação é sorrindo. E o sorriso, ele não atrapalha a identificação do indivíduo. Pelo contrário, né? Você tem que se sentir à vontade. E não existe nenhuma legislação que proíba você de tirar foto. O que pode existir é alguma regulamentação do determinado órgão que você for tirar algum documento, falando que não pode. Aí convém a gente respeitar. Mas não é o caso do Detran, até porque nessa nova resolução que o CONTRAN falou sobre a nova habilitação, ele fala sobre a questão do uso de boné, do uso de óculos escuros. Exatamente. Que são coisas que realmente vão atrapalhar a identificação. Né, que realmente vai atrapalhar. A postura, essas coisas. Mas o sorriso não atrapalha. Na renovação do meu passaporte, o policial federal também pediu para não sorrir. Aí eu argumentei a mesma coisa, não, eu entrei na justiça e tal. E o meu passaporte anterior era sorrindo. Aí ele falou que já tem uma resolução, porque um deputado entrou na Câmara dos Deputados com um projeto de lei para proibir, deixar as pessoas sem sorrir. Eu digo, eu quero saber quem é esse deputado para botar na rede social e pedir para não votar nesse desgraçado, né? Porque é uma falta de respeito com o cidadão. Se proibir de você sorrir é um negócio assim, fora do comum, né? É uma ditadura, na realidade, né? É desnecessário, né? Não tem por que a gente proibir uma coisa que não vai afetar o trabalho. Não tenha dúvida. Daniela, eu queria, assim, primeiro te agradecer por mais uma vez você ter vindo aqui, né? Agradecer a Polícia Rodoviária Federal por ter liberado você para vir aqui mais uma vez e deixar as nossas câmeras aí para que você dê mais um recado aí para as pessoas em relação à prevenção de acidente, né? Que é uma coisa importante. Que é sempre bom quando vem um policial rodoviário federal aqui, a gente pedir para que as pessoas se cuidem mais, porque é a vida delas e a vida das outras pessoas que estão em jogo, né? Com certeza, né? A gente depende muito do bom senso do motorista e das pessoas que ocupam o veículo. Então, a parte principal para a gente conseguir evitar um acidente e construir um trânsito mais seguro é a colaboração de todos. Então, esse motorista que for pegar o veículo para dirigir, ele tem que verificar todas as condições do veículo, verificar se o pneu está bom, se as lanternas estão funcionando, se o farol, que hoje em dia agora é lei, é obrigatório, se ele está em pleno funcionamento, até as palhetas do para-brisa para limpar. Agora, Daniela, você falou dos faróis, existe uma polêmica sobre esse negócio dos faróis, que falaram que o negócio dos faróis não impede acidente. Nenhum país do mundo é obrigado a acender os faróis. Na verdade, diz que era para detectar os pardais de multa, né? Na verdade, a questão dos faróis é claro que torna o carro mais visível. Então, assim, é uma coisa que eu acho que até difícil de você questionar, porque tudo que auxilia na questão de você ser visto, né, e você ver na questão do trânsito é melhor. Então, acho que não tem por que a gente debater muito no sentido de que não vou ligar só porque não quer, não acaba a bateria, não estraga. Então, ligue, é mais fácil de visualizar, se você tiver, principalmente no período chuvoso, neblina, é claro que você vai conseguir visualizar melhor o veículo. Então, é uma questão de segurança, sim. Já teve alguns estudos que comprovam isso. É porque já era obrigado em moto, né? Moto já era obrigado. Então, acho que o veículo também, eu também concordo, mesmo por cima dessa polêmica toda que está tendo aí, né? A gente acredita que é bacana para evitar acidente. Outra coisa que é muito importante, a gente tem que lembrar sempre do cinto de segurança, né? Seja o motorista quanto os passageiros do banco de trás. Não tenha dúvida. Eu já vi um acidente que eu falei com você da outra vez aqui, que uma pessoa do banco de trás caiu fora do carro, a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Muito
tem que ter muito cuidado. A pessoa que vai no banco de trás também tem que colocar o cinto. Exatamente. Não deixar os objetos soltos no veículo, porque esses objetos podem ser projetados contra você. O motorista é fundamental, até por conta desse acidente. A gente acredita que, às vezes, a condição da pista é que influencia no acidente, mas não. E sim as nossas atitudes que influenciam. Então, o motorista ele tem que se autoavaliar. Se ele está em condições de dirigir um veículo, se ele está com sono, se ele ingeriu alguma coisa que possa causar uma sonolência, jamais ingerir bebida alcoólica, não manusear celular na hora que está dirigindo. São várias coisas que você pode fazer, que depende de você, que vai evitar um acidente. E a gente conta com a colaboração de todo mundo. Dani, então muito obrigado pelo papo mais uma vez, super esclarecedor. Você de casa fica com muita sorte, saúde, sonho, sucesso e sorriso sempre. A gente está terminando o programa aqui, amanhã a gente está de volta. E claro, você pode me seguir, eu vou estar saindo aqui num carro branco com o farol aceso, tá, Dani? Não tem problema, brincadeira, gente. Me segue aí, @Rossini Macedo no Instagram e facebook.com/Tonho dos Couros no Facebook, tá bom? Muito obrigado, valeu, gente! Papo terminou e você se divertiu. Um programa de verdade pra você que é nota 1000. Entrevista pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Um cine bem legal. É bom de papo, bom de papo.